Bem-vindo novamente ao canal do GPense na internet, o grupo de pesquisas e ensino de ciências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus Caicó, Ceres, no coração do Seridó. Muito bem-vindo. Continuando nossas transmissões sobre ensino desenvolvimental, didática desenvolvimental, ensino das ciências, como a gente já vem debatendo nesse canal há algum tempo. Hoje está preparado para você uma aula sobre a professora e excelente lembrança na memória de nós da educação científica, Nina Talisna. Você conhece Nina Talisna? Você sabe quem foi Nina Talisna e quais as suas contribuições para o ensino desenvolvimental, o ensino das ciências? Pois bem, então se liga que a gente vai conversar um pouco sobre os estudos da professora Nina Talisna, as suas contribuições, sua origem, quais os conceitos por ela estudados e pesquisados e qual a contribuição disso no nosso campo da educação em ciências, no campo da formação de professores, por exemplo. É muito interessante falar da professora Nina, porque, antes de começar, temos uma contribuição afetiva em relação à Nina, porque não tive, infelizmente, o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas fui orientado pelo professor Isauro Nunes Beltrán, que, coincidentemente, foi orientado pela professora Nina Talisna, que, coincidentemente, foi orientada por Galperin. Então, vocês que acompanham o nosso canal sabem que nós desenvolvemos trabalhos e pesquisas nessa perspectiva da teoria da formação das ações mentais e dos conceitos, e, portanto, falar da professora Talisna é falar ativamente daquilo que a gente faz em sala de aula, daquilo que a gente faz nas extensões, daquilo que a gente leva da universidade para a comunidade, a partir dos nossos estudos, dos nossos bolsistas, das nossas ações. Então, feito esta apresentação mínima, lembrando a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí, compartilhe com quem você achar que deve, porque o conhecimento precisa chegar na comunidade. A gente traz de cara essa pequena, né, apresentação, pequena mediante a estatura de que foi Nina Talisna. Então, a professora chama-se Nina Fyodorovna Talisna, portanto, a gente já sabe que ela não é do Seridó, e a sua biografia é muito instigante, muito interessante, né? É uma professora que ela se formou em duas áreas do conhecimento muito complexas, física e matemática, e, ao mesmo tempo, se preocupou com essa questão do desenvolvimento dessas disciplinas, desses conteúdos, desses conceitos, no âmbito da psicologia, né, no âmbito do desenvolvimento psíquico, psicológico desse sujeito. Ora, nesse sentido, ela se doutorou e foi cátedra da psicologia da educação, onde ela atuou quase que durante toda a sua vida, partiu e nos deixou há pouquíssimo tempo, em 2018. Ela foi filiada à teoria da atividade, pegando Leontiev, Vygotsky, por exemplo, Luria, né? Mas criando, vamos assim dizer, um desdobramento bem específico dentro da teoria da atividade, que é o conceito de teoria da atividade de ensino. Ora, nessa perspectiva, a professora Talisna pesquisou a base psicológica do processo de assimilação. Como a gente já vem conversando durante algum tempo, Vygotsky ele traz a ideia da internalização, enquanto conceito, né, de compreensão cognitiva, vamos assim dizer, aonde, contrário a um idealismo filosófico, contrário a uma dialética hegeliana e inclinado a uma dialética marxista, do materialismo histórico dialético, se concebe que o desenvolvimento psíquico, intrapsíquico, ele se dá, primeiro, no âmbito interpsíquico, né, interpsicológico, ou seja, a partir do ponto de vista do histórico, do cultural, que algumas pessoas, equivocadamente na minha leitura e na leitura de quem é mais afeito aos princípios filosóficos do materialismo, chama de interacionismo, não é bem isto, mas a partir destas concepções
Nina Talisna, assim como Galperi, se preocupa com o processo de assimilação. Galperi, que foi o seu orientador, cunha a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos, aonde se planeja e se sistematiza o processo de assimilação de um conceito, de uma habilidade, por exemplo. Nesse aspecto, Talisna se preocupa como se dá essa base psíquica, como o indivíduo, enquanto ontogênese, se desenvolve a partir desse contexto da assimilação. E aí, na perspectiva do ensino das ciências e da matemática, não poderia deixar de ser diferente, uma vez que a professora professora Talisna, vem dessa área do conhecimento, como eu falei anteriormente, formada em física e em matemática, ela se preocupa com as pesquisas associadas aos sistemas didáticos. Como elaborar um sistema didático baseado na teoria da atividade, na estrutura da atividade, que a gente já conversou, envolvendo o sujeito, a realidade, um objeto, uma necessidade, um motivo e uma base orientadora, como isso se materializará dentro da sala de aula com o professor de ciências, com o professor de matemática, por exemplo. E é nessa perspectiva, ela inicia as suas pesquisas, vamos assim dizer, preocupada com o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da infância, vamos assim dizer, aonde ela defende de cara que a criança, representada aí por esse garotinho simpático, ela se desenvolve através da assimilação dessas experiências sociais. Nós já sabemos que o enfoque histórico-cultural compreende o processo de escolarização, portanto, de aquisição dos conhecimentos científicos, como uma consequência da atividade que, por sua vez, tem um caráter histórico, social e cultural. O desenvolvimento humano é uma apropriação do conhecimento construído culturalmente ao longo do tempo. Nesse aspecto, a criança se desenvolve desde antes do seu ingresso à escola. A criança se desenvolve nas relações sociais antes do período escolar. Porém, esta fase, para a Talisna, ela tem uma especificidade, porque ela é uma fase onde o pensamento criativo, imaginativo, a aquisição cultural, ela se insere muito presentemente a partir do que ela chama de jogo, que seria uma associação com o lúdico, a ludicidade. Portanto, quando você, pedagogo, futuro professor que ensina ciências, se deparar com essas questões, o jogo tem, nesta perspectiva, uma ação, uma inserção de apropriação da cultura antes da escolarização. Não significa dizer que ele não possa ser utilizado, portanto, na escola, mas para a Talisna é aí onde começa o processo da assimilação cultural. E na escola, por sua vez, é onde se desenvolve formalmente, sistematicamente, o processo de assimilação em função da estrutura da atividade. O sujeito cognoscente, a realidade objetal e todo o percurso da orientação motivada e condicionada por uma necessidade que vai, obviamente, a partir do modelo didático do professor, contribuir, vamos assim dizer, para essa reconfiguração da base orientadora que a gente já vem conversando há algum tempo. E, neste sentido, Nina Talisna estabelece um conceito que é da teoria da atividade de ensino. Lembrando, advinda da teoria da atividade leontiviana, ela consiste em dizer que o processo de assimilação ele é uma função da atividade do sujeito no âmbito das suas ações e operações, uma vez que a base orientadora é o referencial de apreensão, de internalização ou de assimilação dessa atividade objetiva, e, portanto, o processo de ensino e aprendizagem, que no âmbito do enfoque histórico-cultural contribuem, ou melhor, fazem parte de um par dialético, não faz sentido se pensar no ensino ou na aprendizagem, mas no ensino, aprendizagem, desenvolvimento, um conceito chamado de Obutien, dentro da psicologia soviética, consideram que isto é o estruturante da atividade escolar. E aí esse conceito de teoria da atividade de ensino para a Talisna compreende todas essas categorias. Ora, você, professor que está me ouvindo, portanto,
precisa compreender que isso traz consequências para o que nós chamamos de ensino desenvolvimental, de didática desenvolvimental, que é o que nós estamos trabalhando nesta unidade com vocês. Neste ponto, a sala de aula, representada aqui por esta figurinha do quadro negro, que representa, portanto, o que Talisna chama de atividade escolar, ela é movida, vamos assim dizer, pela atividade do professor. O ensino é a atividade do maestro, como a professora Nina Talisna chama, e a formação de conceitos, portanto, que é o nosso assunto de hoje, estaria intimamente relacionado com essa atividade orientadora da sala de aula. E aí eu coloquei no slide para que você possa acompanhar, baseado, inclusive, nesta obra de Nina Talisna, que eu super recomendo a leitura, no sentido de que o ensino ele tem um conceito amplo, aonde, vou ler, é uma atividade que se estrutura, portanto, na teoria da atividade, baseada num sujeito, no seu objetivo para aprender, no motivo da aprendizagem, na necessidade e na orientação. Orientação essa que é o referencial da assimilação do conteúdo. E para Talisna, esse aluno aprende não apenas dentro de um contexto de formação intelectual, mas ele adquire hábitos, experiências sociais, experiências históricas, experiências morais e estéticas, juntamente com a formação de hábitos e conceitos da atividade científica, no caso específico de Talisna, da matemática, foi o que ela pensou com mais propriedade. Essa atividade escolar, portanto, ela consiste nos diferentes processos de assimilação dessa experiência social, que vai desde a experiência intelectual, da experiência de produção, que seria a criatividade, e a experiência moral e estética. Aqui, para o nosso bate-papo, nós vamos nos concentrar nessa atividade intelectual, portanto científica, a partir do que a gente chama de formação de conceitos. Ora, Vygotsky pensa justamente como esse desenvolvimento intrapsíquico se dá, não a partir da assimilação, ele chama de internalização, aonde esses conceitos assimilados, tomando como referência os pressupostos da professora Nina Talisna, eles correspondem a esta tela, a esta pluralidade. Para se formar um conceito, eu preciso compreender algumas características, algumas qualidades desse conhecimento que, não coincidentemente, estão ancoradas no que a gente já vinha discutindo sobre a formação de habilidades, sobretudo da formação de habilidades do pensamento lógico. Então, eu separo aqui 3 pilares, vamos assim dizer, que inserem a formação de conceitos, sendo eles, primeiro, um conceito científico, que Vygotsky chama de conceito escolar, ele se estrutura em torno das habilidades do pensamento lógico. E aí nós já falamos com vocês sobre a habilidade de identificar, de classificar, de explicar, de definir, e por aí vai. Essas habilidades, elas ancoram, vamos assim dizer, todo um formato para a estruturação do que Galperin chama de ciclo cognoscitivo. Orientação, execução e regulação, ou seja, controle da ação. Neste aspecto, a assimilação, ela se fundamenta, pegando as características das habilidades do pensamento lógico, como sendo uma consequência da invariante. O que quer dizer isto? Que um objeto, um fenômeno, por exemplo, que pode ser um conceito científico das suas aulas de ciências, eles estão norteados, estruturados por características gerais que os diferencia de uma outra concepção.
Então, um conceito científico é tão sofisticado quanto precisa ser trabalhado em termos daquilo que lhe é de essência. Eu sempre falo de essência e cito o exemplo da febre. E agora, nessa época de pandemia, nada mais interessante do que falar dessa sintomatologia. Se você chega a um consultório com a informação única de que, doutor, estou com febre, afere a febre com o termômetro, isso vai ser suficiente para que o médico, o enfermeiro, o agente de saúde lhe diga o seguinte: você está doente. Não será suficiente para dizer, por exemplo, se você está com Covid, porque existem outros aspectos necessários a essa doença. Porém, é suficiente para dizer que algo de errado está acontecendo, porque é impossível que um indivíduo tenha febre e esteja saudável. Ora, é baseado neste exemplo, portanto, que o conceito científico ele é assimilado, ou ele deve ser assimilado na perspectiva da professora Thalísina. Ora, um conceito baseado e estruturado nas habilidades do pensamento lógico são acessados pela atividade do sujeito a partir daquilo que é invariante. Mais uma vez, voltando agora ao exemplo das plantas, que a gente já comentou em outros momentos. Não interessa que o indivíduo tenha uma base orientadora específica para identificar uma planta em especial, como, infelizmente, é dado dentro do modelo do ensino tradicional, do ensino reprodutor, aonde todos nós, muito provavelmente, em algum momento da nossa formação, nos deparamos com a orientação de que uma planta é composta por raiz, caule e folhas. Ou raiz, tronco e folhas. Essa base orientadora, ela não teria, dentro do conceito de planta, por exemplo, a característica invariante que fornecesse os atributos diferenciais para se assimilar o conceito de planta no máximo da sua generalização. Em outras palavras, numa totalidade, pegando um conceito marxista, que pudesse servir de orientação para a aplicação em várias situações problema. Em outras palavras, para você que não é da área da educação compreender, uma base orientadora que pudesse fornecer ao estudante características suficientes e necessárias para ele identificar uma variedade de espécies de plantas, independente de terem ou não esses critérios inicialmente falados. Nesta perspectiva, um outro pilar da formação de conceitos, e esse especificamente para o professor, se ancora no fato da necessidade da formulação, da elaboração e de critérios para se elaborar um sistema didático. Esse sistema didático, portanto, ele se ancora na experiência formativa e que garanta o que nós, do enfoque histórico-cultural, defendemos, que é o conhecimento a partir de um modelo espiral. Diferente do modelo da concepção tradicional de educação, que prevê a memória como pilar básico e a transmissão, recepção, reprodução como uma via, esse conhecimento, portanto, linear, acumulativo, não é o que nós defendemos a partir do enfoque da atividade. A atividade, a teoria da formação planejada das ações mentais e dos conceitos de Galperi, a teoria da atividade de ensino da professora Nina Thalísina, por exemplo, reconhecem o conhecimento e, portanto, o desenvolvimento também como esse modelo em espiral. Esse modelo em espiral, ele é a materialização da dialética, de uma síntese a partir de uma antítese. A tese, antítese, síntese. Um momento que eu estou em assimilação e um momento que eu estou em desconstrução na minha curva. E com isso se ganha saltos de aprendizagem. Que Vygotsky conclui, ou melhor, defende,
que seria a zona de desenvolvimento potencial. A potencialidade, portanto, é esse salto qualitativo em espiral do desenvolvimento humano. Desenvolvimento este compreendido, portanto, não numa escala maturacional, numa escala biológica, numa escala evolutiva do ponto de vista linear, mas feita de zonas de iminência e realidade. Eu sou realmente capaz de executar algo e potencialmente capaz de executar algo, a depender dos níveis de ajuda, a depender do conceito de mediação. A mediação, portanto, seria o núcleo dessa espiral, e que, infelizmente, também é muito mal empregada no cotidiano da educação, sobretudo ocidental. Nesse aspecto, a espiral dialética do desenvolvimento pode ser sintetizada em 4 pontos, 4 princípios. Primeiro, essa assimilação não é linear. Segundo, esse desenvolvimento, como eu já falei, ele é potencial, e aí é onde Vygotsky ancora o conceito de ZDP, a zona de desenvolvimento próximo, potencial, iminente. O binômio da dialética, síntese e análise, pegando um conceito inclusive da química, da qual eu faço parte, está presente. É o fazer-desfazer, o construir-desconstruir, o ter a tese e a antítese para que se sintetize. E nesse aspecto, portanto, um outro diferencial deste enfoque é compreender a aprendizagem não como um produto da atividade, mas como um processo. E se a aprendizagem é um processo, ela depende justamente da formação de outras funções psicológicas, que é o que Vygotsky denomina de funções psicológicas superiores. Ora, nesta perspectiva, nós temos, portanto, que um conceito nada mais é, ou poderá ser, como uma representação mental. Quando eu falo representação mental, é a imagem que está aqui dentro da cabeça. Quando eu falo, por exemplo, planta, e você pensa nessa planta que você tem como orientação. Quando eu falo bolo, e você pensa nesse bolo que você tem como representação, isto é o conceito. A representação mental que se caracteriza por delimitar um conjunto de propriedades suficientes e necessárias sobre uma determinada classe de objetos ou fenômenos. Esta é a grande sacada da teoria galperiniana, da teoria de Natalismo, por exemplo. Compreender o conceito dentro da sua máxima possibilidade de generalização, para assim, fazendo um diálogo com Davidoff, formar o pensamento teórico. Este pensamento teórico, por sua vez, que nós já conversamos em outros momentos e eu vou aqui enfatizar, é a capacidade de se pensar no máximo grau de generalização para se resolver situações, problemas das mais variadas possibilidades dentro do limite de aplicação da base orientadora que você tem. Ora, pensar teoricamente, portanto, seria pensar em essência e não em aparência. Logo, fora do contexto meramente observacional da realidade, que tem um preceito indutivista do conhecimento. Pensar teoricamente, portanto, seria a habilidade de, a partir das habilidades do pensamento lógico, se estabelecer relações entre o que é característico de um determinado objeto, fato ou fenômeno em essência. Ora, nesta lógica, a gente pode, por exemplo, observar este pequeno cidadão, pensando na gloriosa cloroquina. A cloroquina está sendo vendida para este cidadão como sendo um bulare que de aze trata da calvície à frieira. E este cidadão pensa, teoricamente, será que é possível, a partir das evidências científicas, generalizar que esta cloroquina tem todo esse espectro de atuação? Será que, em essência, significa que ela tem essa eficácia? Ou, ao contrário,
ela é restrita a uma determinada situação. A depender da resposta, esse nobre pensador vai pensar em usar a cloroquina ou não para curar determinadas mazelas. E, se de repente as evidências científicas mostrarem para esse nobre pensador, esse nobre navegante, assim como você, que acabou de dar o like, compartilhar e ativar o sininho, se este nobre pensador achar que, a partir da identificação, da classificação, da definição e da argumentação, eu não tenho dados suficientes para dizer que a cloroquina de fato é essa glória toda. Porém, não refuto a sua utilização em determinadas áreas específicas. Logo, este nobre cidadão está trabalhando logicamente o seu pensamento a fim de, a partir de uma característica geral, tomar decisões específicas. E isso é a mola mestre de pensar cientificamente, de pensar conceitualmente a partir do pensamento da professora Nina Talise. Porque o conceito municiaria este cidadão a partir da característica macro, especificar e atuar no nível micro. Ora, nesse sentido, o conceito científico, que representa, como a gente já mostrou, um conjunto de propriedades suficientes e necessárias a um determinado objeto ou fenômeno, ele possibilita que eu pense do ponto de vista de uma generalização, óbvio, dentro do limite de aplicação desse conceito, que eu raciocine do geral ao particular e que, sobretudo, eu possa prever racionalmente o meu controle diante de uma situação-problema, uma vez que, compreendendo a essência, eu não vou estar aprendendo sobre um objeto, mas sobre uma classe de objetos, uma classe de fenômenos. Isso permite, portanto, que, diante de uma situação que envolva um conceito qualquer, como, por exemplo, escravidão, plantas ou gênero na biologia, eu já estabeleça o limite de generalização do que eu quero falar e, por exemplo, eu possa refletir que, vou dar uma ampliada para vocês compreenderem, visualizarem melhor. A escravidão, um conceito da história, ela se relaciona em essencialidade com o conceito de posse. Então, para ser escravo, precisa de posse, em essência. Sem posse, não há nitidamente, universalmente, generalizantemente, um aspecto conceitual de escravidão. E, complementarmente, como condição necessária, eu posso ter uma relação servil, uma exploração física, uma privação de liberdade e um interesse mercantil, mas que sozinhos, por exemplo, não são suficientes para dizer que há escravidão. Eu posso ter uma relação servil de trabalho, eu posso ter uma exploração física doméstica, eu posso ter a privação de liberdade numa penitenciária, e aqueles indivíduos, portanto, não são escravos. Da mesma forma, quando eu penso em plantas, e esse plantas a gente já falou tanto, que eu acho que vocês vão acabar assimilando pela mesma lógica do compre batom, plantas são, em essência, seres vivos que fazem fotossíntese. E como característica complementar, não têm locomoção, são autótrofos, clorofilados e, portanto, produtores. Mas a essência do conceito é o ambiente, ou melhor, a categoria fotossintética, ou fotossintetizante. Da mesma forma, se a gente fala em gênero, e aqui cuidado para que a sua fala enquanto professor não seja uma fala excludente, restrita e preconceituosa em sala de aula, mas quando eu falo de gênero e generalizo que o limite é biológico, aquilo que é essencial para o gênero seria a presença da cromatina XX ou XY. Isto, XX seria mulher, XY seria homem. E aí, obviamente, as características sexuais secundárias, como timbre de voz, presença de pelo, musculatura, nível de gordura, seios, roupas, culturalmente falando, seria secundário, ou seja, seria complementar. Agora, cuidado porque,
se o limite de generalização de gênero que você está falando não é o gênero biológico, mas agora o gênero cultural, aí você não pode aplicar esta base orientadora. Por quê? Dentro da perspectiva cultural, você teria o transgênero, você teria o homem trans, mulher trans, o homem cis, a mulher cis. O limite de aplicação é outro. E esses limites não são excludentes para você, navegante, compreender. Agora, se o limite é a biologia, a cromatina sexual seria uma característica suficiente para determinar esse gênero biologicamente falando. Tanto que uma mulher grávida pode, a partir de um exame chamado amniocentese, recolher o líquido amniótico e as células que ali estão soltas, fazer um exame do cariótipo e ver, por exemplo, se é um menino, se é uma menina, se tem uma trissomia do 21, que seria o síndrome de Down, já ainda na vida intrauterina. Então, o cuidado que nós temos que ter enquanto professores é justamente da gente pensar qual é o limite de aplicação, qual é o limite de generalização do conceito que eu estou trabalhando, uma vez que está baseado, de acordo com o que a professora Talisma defendia, nas características essenciais e necessárias para o máximo da sua generalização e aplicação e transferência de aprendizagem. Ora, nessa perspectiva, portanto, nós temos que Nina Talisna, ela oferece para o professor de ciências, por exemplo, oferece para o professor de matemática, por exemplo, ferramentas que podem municiá-lo didaticamente para a elaboração de sistemas, de tarefas. Uma tarefa, portanto, precisa estar vinculada à orientação do conhecimento teórico e às tarefas aplicadas às operações dessa base orientadora, que a gente já vem conversando anteriormente. Nesse aspecto, essa compreensão dos conceitos a partir do pensamento de Nina Talisna é apenas uma introdução para a gente iniciar hoje o nosso ciclo sobre a conversa de formação de conceitos científicos. Falamos do aspecto generalizante, universal, invariante, desde a conversa que tivemos sobre Galperi, passamos isso dentro da formação do pensamento lógico e vemos agora que esses conceitos eles se intersecionam, porque todos vêm de uma base materialista e histórica dialética do conhecimento. Portanto, pensam que trabalhar a atividade de ensino é trabalhar a formação de um pensamento teórico na escola. Pensar cientificamente, portanto, é pensar dentro desta perspectiva. Com isso, a gente faz no nosso primeiro momento para o trabalho da formação de conceitos. Pegando agora as dúvidas dos nossos navegantes, que aqui estão presentes, e eu já de antemão agradeço a participação e a audiência, Maria Luísa pergunta, portanto, que critérios eu posso utilizar para afirmar que o estudante internalizou? Excelente pergunta, Maria Luísa. Excelente pergunta. Ora, se você está trabalhando com a perspectiva do enfoque histórico-cultural e com a perspectiva da teoria da formação das ações mentais e dos conceitos de Galperi, que não coincidentemente é também de onde a professora Nina Talisna falava. Se você pega isso como pressuposto, não seria internalização, só fazendo essa ponderação, seria a assimilação, mas teriam critérios ou indicadores qualitativos da ação para eu, professor, você, professora, concluir se o seu processo de ensino e aprendizagem foi ou não eficiente. Em outras palavras, se o indivíduo assimilou o que você quer. E como fazer isto? Nós vamos trabalhar ainda para frente o conceito de elaboração de sistemas didáticos. Quando a gente for elaborar sistemas didáticos, nós vamos ver que um dos princípios presentes na elaboração de um sistema didático são tarefas compatíveis com nível de generalização, nível de aplicação do conceito em várias situações problema e nível de transferência de aprendizagem. Para isso, o professor precisa também compreender que, assim como Galperi defende,
o indivíduo ele precisa ter o conhecimento a partir de uma ação mental apta a ser mediada pela linguagem. Então, eu vou saber, por exemplo, Maria Luísa, se meu aluno aprendeu ou não, assimilou ou não, se ele conseguir, fora do espectro materializado, me responder uma pergunta. Se ele conseguir, assimilado o conceito, externar isso por meio da linguagem. Se ele conseguir dar sentido a uma situação presente numa tarefa, por exemplo, a partir do seu signo, ou seja, o indivíduo que assimilou o conceito no máximo da sua representação, ele trabalhará com resolução de situações, problemas em diferentes níveis de complexidade, e aí você, professor, precisa elaborar sistema didático com essa tipologia de tarefa. O indivíduo será capaz de atuar simbolicamente, pegando o Vygotsky semioticamente, ou seja, através de signos. Se o cara está, por exemplo, atuando na química, o signo, o símbolo, o modelo representa para ele um conceito onde ele é capaz de, a partir do signo, atuar numa determinada resolução de uma tarefa. Isso são indícios de que o meu sujeito, de fato, internalizou, pegando o Vygotsky, assimilou do ponto de vista de Talisman e Galperi. E aí o professor precisa compreender que a atuação dele em sala de aula irá para além do acompanhamento de rebanho, terá que ter um acompanhamento específico para, a partir da elaboração de tarefas distintas, ser capaz de corrigi-las, ou melhor, de controlá-las, utilizando um conceito galperiniano, a partir daquilo que é essencial e necessário. E para finalizar a resposta para Maria Luísa, se o professor trabalha com uma concepção de orientação da ação, no caso, um esquema da base orientadora completa, o EBOCA, que nós também já discutimos, e vamos voltar a esse assunto futuramente. Se eu trabalho com um modelo de orientação, e eu diagnostiquei a orientação do meu aluno, eu, nesse processo, triangulo com um sistema didático, e eu consigo perceber que o aluno respondeu a essas tarefas, por exemplo, que o aluno consegue identificar, se for o caso da habilidade, uma inúmera classe de objetos, ou seja, generalizando o conceito do que eu quero trabalhar, eu vou estar diante de evidências de que o aluno, de fato, assimilou. Portanto, não posso deixar de considerar, não só para a Maria Luísa, mas para os demais que estão ouvindo, que este modelo é um modelo psicológico experimental de educação. A educação ela passa a ser vista sobre um critério científico de experimento. E aí, como experimento formativo, pegando o que Vygotsky falou, você tem uma atuação dentro da sala de aula que permite diagnosticar, executar e controlar a sua ação planejada anteriormente. Agora, para isso, não podemos também ser ingênuos, há outras estruturas que fazem parte do contexto. Estruturas de acesso dentro da escola, estruturas de acesso a materiais didáticos interessantes, próprios para essa concepção de atividade, e, sobretudo, a motivação, que é uma das etapas da atividade presente em todas as fases desse ciclo cognoscitivo. Então, nesse sentido, agradeço a presença de vocês e seria o nosso pontapé inicial para falar sobre formação de conceitos. Espero que tenham gostado, espero que tenham dúvidas, porque a partir da dúvida a gente constrói as melhores perguntas, e nas próximas semanas, nos próximos encontros, vamos assim dizer, a gente tem como retomar o que porventura não tinha ficado bem dito, ampliar a discussão no sentido de discutirmos, por exemplo, o sistema didático Galperi e Talisman, e com isso a gente fechar um ciclo de formação de conceitos para passarmos a discutir o que é, de fato, a aprendizagem, o que é, de fato, aprender nesta perspectiva. Lembrando a vocês que estamos trabalhando dentro de um plano do enfoque histórico-cultural. Então, para me despedir, deixo aqui para vocês uma
uma solicitação, sabemos que precisamos de internet, precisamos de acesso, precisamos de poder público atuante. Portanto, coloque nas suas redes, hashtag internet para todos, porque não adianta também a gente vir com o slogan de que não vai ficar ninguém para trás, deixando todo mundo para trás. Não podemos cruzar os braços, a universidade tem que dar o seu papel, tem que dar sua contribuição nesse momento. Estamos numa pandemia. Fora dessa questão de pandemia, qualquer que seja a interpretação da realidade vai ser reduzida, vai ser enviesada. Ensino remoto para todos precisa de internet para todos. Portanto, coloque nas suas redes sociais e exija do poder público. E nós estamos fazendo a nossa parte. A universidade está chegando na sua casa, minimamente, com a qualidade que a gente pode, infelizmente, dentro de um sistema excludente. Não é o ensino remoto que exclui, é o capitalismo que exclui. Remotamente ou presencialmente, temos problemas e desigualdades. Temos que combater e dar nossa parcela. Muito obrigado pela participação, pela audiência e conto com vocês nas próximas semanas. Um abraço, se cuidem, fiquem em casa.